Alô, Fala, pastorzão. Boa beleza? noite. Bem, Maravilha, graças a Deus. E maravilha. você? Estamos aqui firme e forte. Que bênção. Quando é que você vem para América? Assim que liberar e que eu receber o convite, já estou aí. Maravilha, maravilha. Vai ser um tempo especial. A Amém. galera Eu creio. entrando aí. Mandar Creio um boa noite aí para essa galera. Manda aí um boa noite para essa galera top. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse momento especial aqui com o meu amigo pastor Fábio. Maravilha. Boa noite aí para você que está entrando aí com a gente. Hoje a abordagem vai ser algo muito interessante. Vamos falar do papel da liderança. A liderança é onipresente, então vamos abrir um leque e vamos encaixar dentro dessa realidade que temos enfrentado nesses dias. E você é desafiado a romper os seus próprios limites, como todos nós estamos rompendo aí o nosso limite, não é verdade, Cleiton? Exatamente. É um tempo novo, né? Talvez as pessoas não percebam o quanto elas estão avançando, o quanto elas estão crescendo nesse novo tempo, mas você cresce, você se reinventa, você precisa fazer algo diferente para você poder continuar avançando na sua vida. Mas é um tempo de muito aprendizado. 2020 foi um ano de muito crescimento, de muitos desafios, né? O que eu percebo é que a aceleração ela foi muito fora de qualquer curva que a gente possa colocar no decorrer do que experimentamos até agora, né? Em Sim. relação a questões profissionais, seja profissional, seja social, seja de cunho religioso, espiritual, foi uma grande transformação. Eu falo com algumas pessoas que as informações que a gente tem recebido sobre escatologia, a escatologia eram coisas que dos fins dos tempos que aconteceriam. Hoje nós falamos de coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento. Então, E se você pegar o ano de 2020, ele também nos mostrou a velocidade com que as coisas avançaram. Porque, no mínimo, aí, vamos colocar em determinados segmentos, avançou em torno de 10 anos. A sim. própria igreja, em termos de tecnologia de informação, ela avançou muito rápido. Então, hoje, que muitas igrejas fazem hoje, talvez ela demoraria 5, 10 anos para realmente fazer isso. E É, 2020 acelerou esse processo. esse processo de aceleração é onde eu percebo que tem sido muito válido. Em reuniões que eu tenho com os principais pastores de igrejas do Brasil que utilizam uma plataforma, hoje é uma das principais plataformas do Brasil voltadas para a igreja. Nas reuniões, o que a gente percebe? É que essa liderança online, ela está buscando uma colocação em relação não seria uma recolocação, seria uma colocação, porque recolocação seria mais para o lado profissional, que as pessoas estão tentando se recolocar, se capacitar, mas em relação à igreja, se localizar. O que tem para a gente desfrutar desse novo tempo? Porque são ferramentas que ainda são para ser exploradas. É como se você desbravasse uma área, um campo virgem, e você pudesse explorar todo esse potencial pessoal seu, ok? Pessoal de liderança e também coletivamente, porque muitas igrejas ainda não descobriram o que é a questão do resultado que vai ser o correto. E esse correto, na verdade, não existe, né? E eu estava até conversando com você sobre, às vezes, eu pensei várias vezes, por mais que a nossa igreja seja 100% online hoje, né? Eu pensei várias vezes que eu estava descobrindo a pólvora, né? Descobrindo a roda. E aí eu percebi que tinha outra pessoa fazendo praticamente a mesma coisa, num formato diferente, e você vai fazendo a roda girar e outras pessoas também estão fazendo. Isso é muito interessante. Então, quando a gente fala de liderança, o líder do futuro, liderança nos tempos de hoje, liderança digital, online, é importante ter o entendimento de que são coisas diferentes. É claro que os princípios da liderança ele não vai mudar.
você vai continuar praticando eles, mas não adianta você achar que você vai conduzir o seu time da mesma maneira que você fazia presencial, que não é, são coisas diferentes. Então, primeiro que essa questão do mundo online, ela te exige mais. Vamos imaginar uma reunião que você faz presencial, que gira em torno de 1 hora, que já é um absurdo. Você não pode fazer uma reunião online de 1 hora, porque o desgaste para quem realiza e para quem está acompanhando ele é muito grande. Por quê? Porque o nível de concentração que você tem que ter, igual a gente estava conversando, eu falei para você, olha, se nós estivéssemos num ambiente, eu e você, eu estaria relaxado. Como eu estou conversando com você pela câmera, eu preciso estar concentrado. Porque é uma palavra que você faz, se falhar, eu não vou entender, eu vou repetir. E quando a gente fala de uma reunião, imagine várias pessoas numa sala virtual, então exige muito mais, porém, a pessoa se distrai com mais facilidade. Então, é importante para os líderes. Existem algumas dicas que a gente dá para facilitar, mas também para prender a atenção da pessoa. Exemplo, você está fazendo uma reunião online, você precisa... É importante que você chame as pessoas pelo nome. Então, né, Fábio? Então, né, João? Então, né, Maria? Porque a hora que você fala que a pessoa ouve o nome, ela já desperta. Ela volta a prestar atenção, a se concentrar. Se você só começar a falar e por muito tempo, a pessoa vai distrair. Entendeu? Então, são coisas assim, são dicas simples, mas são importantes que fazem a diferença para uma reunião, para um encontro online. Dentro disso que você está falando, nós temos aqui uma oração da meia-noite que funciona de segunda a sexta-feira e são pessoas de vários locais do mundo, da Europa, do Canadá, do Brasil, México, por aí vai. E o que acontece? Eu percebo que a interação ela consegue ser mais personalizada dentro disso que você está falando. E eu consigo dar o feedback mais rápido para aquela pessoa que está do outro lado da câmera, ela coloca o comentário dela e durante a oração a gente consegue ter uma interação maior. Isso requer mais atenção de quem está conduzindo, quem está liderando a reunião. Isso vai desgastar mais. Isso daí que você falou é um ponto muito forte que eu tenho observado. A liderança online ela é muito mais desgastante. Por isso que eu tenho sentido muito mais o peso de pastorear online do que se eu tivesse aberto uma igreja de parede e tijolo, por incrível que pareça. É a mesma coisa, nós estamos fazendo uma live. Ou quando eu faço as minhas lives individual. Eu sempre busco a interação. Porque é importante a pessoa ela participar, coloca um comentário, você responde. Então, aí você vai prendendo a atenção da pessoa. Agora, olha que interessante. Se numa live a gente consegue prender a atenção da pessoa, como que um líder não consegue prender a atenção do seu liderado numa reunião? Num brainstorming, entendeu? Então, assim, tem como fazer sim, tem como você ter um engajamento mesmo à distância. Claro que é diferente o contato visual, você estar presente, mas é possível sim. Você só precisa entender com as ferramentas que você tem na mão e qual é a melhor maneira de utilizá-las. O que está acontecendo hoje na questão online, na liderança online, o pastor, é mais ou menos igual assim, eu preciso tirar um prego da parede e eu pego uma chave de fenda e vou tentar tirar esse prego. Eu estou utilizando a ferramenta da maneira errada. Então, esse entendimento é importante. Você está utilizando da maneira certa as ferramentas que você tem hoje? É a mesma coisa, vamos falar de WhatsApp, é uma excelente ferramenta. Porém, dependendo dos liderados que você tem, se forem de gerações diferentes, o WhatsApp você já precisa usar ele de maneiras diferentes. Exemplo, para essa geração que está aí agora, se você mandar mensagem para ele, ele tem muita facilidade. Você vai interagir com ele pela mensagem. Talvez até precisa mandar um áudio. Pega uma geração um pouco mais antiga, talvez ele tenha necessidade de você ligar para ele. Alguns até mesmo de ligar na câmera. Mas se você, como líder, não tiver essa sensibilidade, não estiver atento ao comportamento do seu liderado, qual é a necessidade dele, você não vai conseguir engajar. Até porque essa questão de engajamento, olha só que interessante. Antes da pandemia, muitos líderes não tinham engajamento nos seus times. Então, a questão de engajamento não tem somente a ver se é presencial ou online.
Hoje você tem líderes que online têm bom engajamento com a equipe, assim como antes você tinha líderes presenciais que não tinham engajamento. Então é como você lidera, o quanto você está sensível, o quanto você está atualizado, o quanto você conhece o seu liderado. Tem um comentário aqui da Liliane de Queiroz, ela colocou assim: o líder de hoje precisa saber lidar com o online. Não é somente saber lidar, né? Você precisa ir além de saber lidar com o online, você precisa saber utilizar as ferramentas corretas, né? Igual o Cleiton acabou de falar, né? Utilizar o WhatsApp, mas para quem eu estou comunicando, ok? Se eu me comunicar com essa geração por texto, a geração mais millennial, eles vão compreender melhor. E a gente precisa entender que um texto ele não tem sentimento, ok? Até que ponto essa comunicação fria é tão importante para uma geração uma galera de uma outra geração mais antiga. Então, a gente vai perceber que existem alguns gaps, né? Não, e tem muita gente aqui acompanhando, ó, a Liliane, né, que falou, a Amanda estava com a gente no final de semana, o Lucas do Rio Grande do Sul está aqui, um amigo meu, um grande amigo. Mas olha só, deixa eu compartilhar o que aconteceu ontem comigo. Eu mandei uma mensagem para o meu filho que você falou a questão do texto de ser frio. O texto ele tem um desafio porque você interpreta ele. Uhum. Então, às vezes a pessoa ela escreve de um jeito e você interpretou de outro. E aí eu fiz uma pergunta para ele e ele respondeu. Só que a maneira como ele respondeu, eu entendi que foi algo muito frio. E aí hoje eu fui conversar com ele, né, quando eu sinalizei para ele, ele falou assim: não, pai, mas eu não falei assim. Eu falei: lógico que falou. Eu perguntei para você, você falou assim. Ele falou: não, então, eu respondi assim. Aí ele trouxe numa outra versão. Aí eu parei e falei: foi o que eu interpretei, porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Por texto, o desafio é ainda maior. Mas realmente acontece. Se você não estiver atento, você pode... às vezes a pessoa falou de uma maneira super normal, super doce, e você interpretou de uma maneira fria ou até mesmo arrogante. Sim, é verdade. Principalmente quando entra o outro lado da conversa, né? O receptor da conversa. Como você recebe essa informação? Até mesmo Exatamente. quando você não sabe utilizar os aplicativos e as ferramentas que você tem nas mãos, você comunica mal. Mesmo você tendo um aparato de pessoas ao seu redor, tem pessoas que se comunicam muito mal na sua liderança porque não sabe utilizar bem as ferramentas que tem nas suas mãos disponíveis. Às vezes tem ali uma ferramenta que poderia dar muito mais resultado, mas acaba não sabendo utilizar. E até antes, né, a gente estava comentando algo, você me passou uma informação, ó, por aqui, esse caminho aqui pode ser melhor do que esse outro caminho. Então, você tem um leque de possibilidades para poder utilizar o seu potencial. E é claro que uma liderança fortalecida, ela sempre vai gerar mais engajamento, ok? As pessoas vão querer ouvir mais uma liderança fortalecida, uma liderança que vai trazer resultado para a pessoa que está debaixo dela. Sabe o que é importante também? Quando a gente fala de liderança digital, online, atualizada, eu percebo que muita gente fala apenas do online, vamos dizer assim, das reuniões online, do brainstorming online, dos vídeos, isso e daquilo. E, gente, hoje em dia, não é só essa questão do vídeo, do online. Você falou agora algo, por isso que eu lembrei. O que tem de aplicativos que facilitam a vida do líder, porém a maioria dos líderes não conhece. Não conhece. Então, exemplo, você pega um design thinking, que você monta uma sala para você ter uma experiência, para você desenvolver um projeto. Então, tem muitos líderes que estão pensando assim: poxa, hoje em dia não dá mais, porque como é que eu vou anotar no post-it? Como é que a gente vai ter um brainstorm de ideia? Cara, você tem aplicativos que fazem isso, onde as pessoas vão acompanhando online. Mas porque você não está atualizado, você não está entendendo o que está acontecendo, você acaba não fazendo. Assim como projetos, existem muitas ferramentas hoje que você envolve o time, que cada um vai lá, coloca a sua ideia, o projeto avançou um pouco mais, gente, vamos acompanhando por aqui, que facilita.
mas o líder não está atualizado. Ele acha que estar atualizado hoje é você baixar o Zoom e fazer reunião via Zoom, e não é só isso, porque Não já só existem isso. uma série de ferramentas. Eu estava num treinamento essa semana, onde o professor ele estava trazendo, né, ferramentas da liderança, e ali ele já disponibilizou algumas que eu estava olhando e falei, olha só, tá vendo como a importância de você estar atualizado? E muita gente nem sabia que aquilo ali existia. Então, Sim, é importante isso, você se reinventar. Peraí, o que tem de disponível, de mais moderno hoje para facilitar a vida do líder? Tem muita ferramenta para facilitar a vida do líder hoje em dia. você que é líder aí, está aí com a gente, eu queria... tem ferramentas que eu utilizo que são antigas, mas funcionam bem. Ó, por exemplo, eu utilizo o Trello, né, para Sim, é uma execução de ótima ferramenta. tarefas. É, Uma ótima a gente ferramenta. continua utilizando o Trello para execução de Eu tarefas. Então, eu uso também o Mind Master para fazer. Você a já gente compartilha. utiliza a gente utiliza uma outra ferramenta, o Mind Map. A gente utiliza para mapas mentais. São outras ferramentas que a gente vai utilizando aqui dentro da estrutura da Check-in Church, né? Que pelo fato de sermos 100% Sim, online, né? Então, a gente, às vezes, está se comunicando com pessoas no México, às vezes eu me comunico na Tailândia, às vezes eu me comunico no Canadá. Então, são pessoas de vários lugares que fazem acontecer. E aí, como que nós vamos nos comunicar? Por meio de aplicativos. E aí, essa exatamente. aplicabilidade que ela precisa estar bem linkada. Igual o Cleiton falou, às vezes você é um líder e só utiliza o Zoom. Cara, o Zoom é só uma videoconferência. Isso não vai te dar resultados que você vai precisar através de outras áreas da sua liderança. Então, você precisa estar bem atualizado. Aí a Liliane colocou o Mind Map, Stake também. São ferramentas que você tem hoje para disponibilizar. Não, ó, eu vou pegar aqui o que a Amanda falou, juntando com o que a Liliane colocou. Você Ok. pega o que a Amanda falou o seguinte, ó, sou líder em um projeto com mulheres de várias idades. A comunicação tem que ser diferente. Perfeito. Aí você pega o que a Liliane colocou, quando ela traz que o Trello é ótimo. Então imagine o desafio para a Amanda, que trabalha com mulheres de idades diferentes. Se a Amanda pegar o Trello, que é um aplicativo, para ela vai ser super simples. Ela olhou, bateu o olho, já sei como é que funciona tal. Se você chegar para uma pessoa com um pouco mais de idade, talvez a pessoa tenha dificuldade. Esse entendimento o líder tem que ter. Que Sim, alguns vão pegar com facilidade, vão utilizar aquilo de maneira muito simples, muito rápida, mas talvez outros vão ter dificuldade. E a pessoa, se ela tem dificuldade, vai gerar insegurança. Se gerar insegurança, existe uma grande chance de ter uma rejeição dela não querer fazer aquilo. sim, Então, é muitas vezes verdade. é porque ela está insegura. Mas se você pegar e explicar, olha, aqui é simples, você vai entrar, você só vai clicar aqui, você só vai escrever isso aqui e tal, facilita. E aí você imagina para uma pessoa que tem dificuldade em fazer algo quando você ensina. Ela se sente capaz, ela gosta, ela faz parte do projeto, ela fica mais engajada. Então, é importante que o líder tenha essa sensibilidade. Dentro disso que você está falando, nós tivemos aqui no processo uma questão de ser inclusivo, né? E o que é ser inclusivo? É você conseguir fazer com que as pessoas elas façam parte daquilo e elas se sintam confortáveis. No discipulado mesmo online que acontece, por exemplo, tem por incrível que pareça, hoje todos os grupos de discipulado online, eles utilizam a mesma ferramenta de videoconferência que é o Skype, né? É muito antigo, mas onde todos conseguem se comunicar melhor. Então, essa questão de se comunicar melhor fez com que eu permitisse que elas se sentissem livres para escolher as ferramentas. Então, você hoje tem o Zoom, você tem o Hangout, você tem Sim, o Meet, você tem uma infinidade de ferramentas para videoconferências para você fazer, mas qual que as pessoas se sentem mais confortáveis. Então, aonde elas se sentem confortáveis é onde eu dei a liberdade para elas poderem exercer o potencial. E é claro que isso vai ser motivador. Isso é ser inclusivo. Quando você consegue colocar dentro da pessoa
que a tecnologia ela é acessível. E eu percebo o seguinte, que muitas pessoas deixam de participar também como voluntários da igreja online, justamente porque elas falam, eu não sei mexer muito bem com tecnologia. Aí entra naquela questão que a gente acabou falando da aceitação de uma igreja online. Tem pessoas que ainda não aceitaram bem algo que vai ser uma realidade para o futuro. Então, entra uma questão que nós não vamos discutir hoje, ok? Que é Sim. se existe igreja online ou não, ok? A gente não quer discutir hoje, mas a gente quer discutir justamente como desenvolver melhor esse papel da liderança e fazer com que seja mais inclusivo, ok? Você desenvolver melhor isso. Então, a palavra inclusão, ela está na moda. Então, hoje em dia você tem várias frentes, várias ações para que, vamos fazer um trabalho de inclusão na empresa, no time. Mas, para mim, inclusão é um princípio da liderança. Porque se você não alcançar um nível de um liderado seu, para que ele se sinta fazendo parte da sua equipe, para que ele se sinta incluído no seu time, você não vai ter resultados. Sim. Então, algo que hoje em dia as pessoas falam muito, na verdade é um princípio da liderança. Não tem como eu ser líder se eu não pegar o meu time, desenvolver eles a ponto que eles se sintam fazendo parte daquilo. Que é o que a gente fala do engajamento. Então, assim, quando a gente fala de inclusão, eu como líder, deixa eu primeiro ver se eu estou incluindo os meus liderados dentro da minha equipe. Porque pode ser que você tenha pessoas que fazem parte da sua equipe e elas não se sentem incluídas no seu time. Elas não se acham relevantes, elas não conseguem perceber o valor que elas têm no projeto. Então, acho que essa tem que ser uma das preocupações que o líder precisa ter, de incluir os liderados que ele tem dentro do seu time. Dentro disso que você está falando, é importante a gente entender que toda liderança ela necessita de pessoas, né? Não existe o líder solitário, né? Então, todo líder ele precisa de pessoas. Ninguém constrói um time sozinho, né? E um time bem estruturado, ele acaba refletindo de quem está liderando. Isso é muito óbvio. Isso me dá saudade também, né? Principalmente por construir algo. Mas olha só o que você falou. Olha que interessante. Nós realizamos esse final de semana o The Manager, né? Que é um curso voltado para liderança. Liderança pessoal, liderança de pessoas, liderança das redes sociais. E quando você começa, todo treinamento que eu começo de liderança, você primeiro precisa levantar quais são as dores, qual é a expectativa. E geralmente eu pergunto quais são os maiores desafios que os líderes possuem. Então, as respostas, assim, se você for pontuar, disparado, o maior desafio que o líder tem são as pessoas. Olha que interessante, eu até falei, gente, como que pessoas pode ser o meu maior desafio se não existir pessoas, não tem líder? Porque liderança tem a ver com pessoas. Então, eu já quero até aproveitar, Cleiton, nessa live, você que está participando dessa live, escreve aí qual é a sua maior dor como líder, ok? Qual a sua maior dificuldade na sua liderança? Coloca aí que nós vamos estar respondendo a você. E também comunicar que essa live, depois eu vou disponibilizar ela no canal do YouTube lá da Check-in, ok? Para a gente potencializar mais sobre a vida de outros líderes. Vamos lá. O primeiro desafio que as pessoas vão falar são pessoas, mas na realidade o maior desafio que nós temos na liderança somos nós mesmos. Somos nós, é isso aí. Então, assim, vocês não têm noção como o Cleiton dá trabalho, como é difícil segurar ele. Então, assim, claro que pessoas realmente são um desafio, mas na realidade é porque você não consegue lidar com suas emoções, você não consegue ter um autocontrole no momento certo, e aí você acaba transferindo para pessoas algo que é responsabilidade sua. Então, o fulano dá trabalho. Não, não é o fulano que dá trabalho, é você que não tem autocontrole, e aí você não consegue lidar com o comportamento dele, a ponto de desenvolver e mostrar o potencial que ele tem.
Beleza. Isso está relacionado a você também administrar suas expectativas, ok? Isso está relacionado à comunicação, como você se comunica como líder. Então, entenda isso que o Cleito está falando, isso é muito importante. Administrar expectativas está relacionado à sua percepção emocional e o seu autoconhecimento. Entenda que isso está relacionado a você. Não dá para gerar expectativas em relação a pessoas se você não está bem. Então, é claro que vai respingar em você. A corda vai roer. Então, mas é o que você falou, eu não estou bem. O problema é que eu não vou identificar que eu não estou bem. Eu vou achar que foi o fulano que me estressou. Dificilmente você assume a responsabilidade e fala assim, poxa, eu hoje não acordei no bom dia e eu acabei discutindo com a pessoa. Não, você vai trazer que a pessoa tirou você do sério, ela não te respeitou, você pediu algo, ela não fez, entendeu? Uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos, eu até compartilhei esses dias algo sobre isso, é que quando eu comecei a olhar mais para mim, identificando os meus erros e as minhas falhas, os erros das pessoas se tornaram irrelevantes. Porque a quantidade de erros que eu preciso corrigir, de falhas que eu preciso ficar atento, então antes de eu olhar para alguém para falar assim, olha, o fulano errou, não, peraí, deixa eu corrigir o meu, porque a hora que eu corrigir o meu, fica mais fácil de eu ajudar outra pessoa. Hoje eu tive uma experiência bem diferenciada. Eu gravei o culto de domingo que vem da igreja. Eu gravei na praia. Eu fiz na praia. Eu procurei o melhor ambiente, o melhor visual aqui em Deerfield Beach, aqui na Flórida. Uma praia muito top, linda, linda. Visual top. E, na verdade, o plano de fundo ali, ele é maravilhoso, mas é a palavra que ela precisa entrar no teu coração para trazer transformação. E ela pode transformar você desde o momento que você se permita ser transformado por ela. Conceitos, todos nós aqui vamos ter hora de treinamento, nós vamos ter conceitos que podem mudar a nossa história, mas quando nós vamos para a ação é que isso vai fazer toda a diferença. Como o Cleiton acabou de colocar, cara, eu posso, ok? Administrar as minhas emoções sem ser influenciado por uma dificuldade de uma outra pessoa. Isso eu posso. Posso fazer com que seja irrelevante conforme eu vou responder dentro de mim. É isso mesmo. Então, assim, para você ser... muitas vezes, tem muita gente que fala assim, eu vou casar para ser feliz. Não, não é isso. Porque você é feliz, você casa. Então, a gente transfere felicidade, às vezes, para o cônjuge. O cônjuge tem que me fazer feliz. Não, é você que é feliz. Tanto que uma pessoa que ela está feliz, você vai ver que ela contagia o ambiente. Uhum. Dependendo do cenário, ela até esconde um pouco a felicidade com medo de alguém atrapalhar, né? Porque tem gente que, se você vê uma pessoa feliz, tem gente que fica com raiva, né? Tipo assim, mas por que ela está feliz, né? Essa pandemia aconteceu isso. No final da quarentena tinha muita gente machucada, ferida emocionalmente. Então ela não entendia por que outras pessoas estavam felizes, o que elas estavam comemorando, por que ela avançou. Mas isso tudo é o emocional, que você realmente precisa trabalhar, você precisa... Por isso que o autoconhecimento ele é fundamental. Jesus fazia muito isso, ele trazia muito para o autoconhecimento. Você vai ver que todas as perguntas que Jesus fazia era trazendo a pessoa para a reflexão, olhando para dentro de si. Então, quando alguém chegava e pedia um milagre para Jesus, ele perguntava, você crê realmente que você possa ser curado, que você possa ser salvo? E aí, nesse momento, a pessoa volta e olha para dentro dela e faz ali a reflexão. E aquelas que realmente acreditam falavam, sim, mestre, eu creio. E aí ele respondia, a sua fé te curou. Novamente devolvendo para a pessoa a questão do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento ele é fundamental na nossa vida. Sim, sim. Nessa retomada da liderança que está relacionada ao autoconhecimento, por mais que o cenário mude, a gente precisa entender, mudou vários formatos, houve transformação do cenário mundial social, do cenário mundial econômico, do cenário mundial político, houve demissões em massas, diminuição de salário, aumento de carga horária no home office, houve tudo isso. Mas como que eu vou responder a tudo isso dentro de mim, né?
É claro que potencializa o aumento de depressão, potencializa o aumento de frustração com alguns resultados, potencializa porque algumas coisas que você está experimentando hoje você não esperava, ok? Então, e por mais que você não esperasse, esse olhar para dentro de si mesmo, esse autoconhecimento vai fazer com que você busque novas possibilidades, você enxergue mais o seu potencial. Eu creio que nunca houve um tempo de grandes oportunidades como está acontecendo agora. É como eu lembro de uma frase de quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, né? E foi muito claro para mim. Eu tinha a oportunidade de chorar por ter ido embora do Brasil. Depois, hoje eu moro novamente aqui nos Estados Unidos, mas antes eu tinha a oportunidade de chorar ou vender lenço. E aí você escolhe, não, eu prefiro vender lenço. Então, eu preferi fazer essa escolha de me reconstruir, de entender que houveram mudanças e essas mudanças elas foram benéficas para mim. E aí, quem vai enxergar a oportunidade dentro da situação sou eu, ok? Sou exatamente. eu que enxergo as oportunidades e possibilidades de fazer o mundo ser melhor. Mas olha só, você falou algo interessante quando você falou da depressão, quando você trouxe a questão do home office e as pessoas não identificarem o que realmente está acontecendo. O home office é um desafio e talvez nem todos percebem, porque imagine que você pega a sua mesa de jantar e transforma ela no escritório. Só que você não muda isso na sua mente assim de um dia para o outro. Já faz anos que todo dia aquela mesa ela representa a comunhão, é o momento que você está se alimentando, e agora você coloca o computador lá e ali virou seu escritório. Ou você pega na sua sala de estar, onde você descansava, e agora você levou o computador para lá. Ou pior, pega o seu quarto, que é um lugar íntimo seu, e transforma num escritório. Para você entender o que eu falo da questão do home office, para quem tem cachorro isso fica muito fácil. Então, exemplo, se eu sentar aqui no meu sofá com um computador, a minha cachorra ela não vai saber se eu estou trabalhando ou se eu estou em casa. O padrão que ela acostumou é o seguinte, ele sentou no sofá, eu vou lá e sento no colo dele. Ela não quer saber se eu estou com o computador na mão ou não. Então, é assim, é como eu coloco a almofada, ela já vem e senta. Por quê? Porque esse foi o padrão que foi criado. Toda vez que eu vou no sofá, ela vem e fica no meu colo. Como é que eu vou falar para ela, não, agora eu estou trabalhando? Então, as pessoas demoram um pouco para entender isso na questão do home office. Que dependendo do ambiente que você transformou para ser seu escritório, não vai funcionar. O seu cérebro ele não vai entender. É a mesma coisa. Fica o dia trabalhando de pijama. O pijama para você representa descanso, dormir. Como você acha que você vai produzir de pijama? Realmente você tem que ter aí um mindset muito aguçado para você virar essa chave e não ter problema. Mas muita gente cai a produtividade do home office porque acaba fazendo da maneira errada. Isso que você está falando é muito interessante. Eu trabalho... Eu sou formado na área de tecnologia. Eu terminei muito novo, 21 anos eu terminei minha primeira faculdade e acabou que, para mim, foi inevitável vivenciar igreja dentro de tecnologia. Então, para mim, isso é muito natural. Então, é uma construção de décadas. Então, assim, eu estou escrevendo um livro sobre igreja digital e, para mim, está sendo um grande desafio, porque a forma como eu enxergo é a forma como as pessoas vão enxergar daqui a um tempo. E você passar nesse processo, é um processo que você vai passando, e mesmo que você passe nesse processo tecnológico, você precisa humanizar respostas, você precisa humanizar você, entender que você não é uma máquina, você entender que você é um ser humano. E dentro desse processo, o ser humano ele tem sentimentos, ele pode sofrer se não souber fazer bem a transição, ele pode travar e ele não vai trazer resultados. Então, você precisa entender que a mudança ela veio e ela sempre vai vir para te empurrar de uma zona de conforto que, humanamente, as pessoas buscam uma zona de conforto. Essa é a zona de conforto ideal para que eu possa desempenhar o meu papel profissional, o meu papel
familiar. E aí, o que está acontecendo? O que aconteceu? Foi um grande empurrão de Deus. Foi um grande empurrão de Deus para mexer com as nossas estruturas, mexer com alguns fundamentos. E a gente entende que nesse grande empurrão, é claro que muita gente vai sair ferida, machucada, muita gente vai sair entendendo que precisa mudar e transformar. Tem uma palavra do profeta Oséias que Deus fala com ele, ele consegue expressar, dizendo assim, cara, ele fez a ferida e ele é o mesmo que sara as feridas. E a gente entende que quando Deus te traz para um processo, a gente não tem como colocar na conta do diabo esse movimentar de Deus, porque quem está sendo transformado somos nós, ok? Então, esse processo de transformação é nosso. Está mexendo com as nossas vidas para que a nossa liderança possa ser aperfeiçoada. E é inevitável você utilizar as mesmas ferramentas e você ser obrigado a atualizar essas ferramentas. A gente citou alguns exemplos de ferramentas aqui, tanto eu quanto o Cleiton. Hoje eu utilizo o Trello para compartilhar as tarefas, mas daqui a um tempo nós vamos utilizar uma outra ferramenta. Isso é natural, é óbvio. Você que utiliza... Você que é dentista, eu tenho certeza que algumas das ferramentas que você utiliza mudou algumas técnicas. Existe outra forma de você fazer, seja na área que você estiver, que vai não somente melhorar você como profissional, mas vai melhorar você também como pessoa. Isso a gente precisa observar nesse processo de transformação. Mas infelizmente, é o que você falou. Zona de conforto é bom, as pessoas gostam, porque a zona de conforto é um lugar seguro. A zona de conforto não acontece nada bom, mas também não acontece nada ruim. Então é comum você sempre buscar uma zona de conforto, entendeu? Só que quando você pega, eu costumo dizer que o cenário que aconteceu, a crise ela potencializa apenas isso. Então, se as coisas estavam caminhando bem para você, ela potencializou e você vai perceber que você vai crescer rápido. Se você não estava bem, ela vai potencializar e você vai quebrar, você vai ter problemas. Mas, na realidade, aquilo já vinha dando problema, que você vinha empurrando com a barriga. Entendeu? Então, assim, é importante isso. Sair da zona de conforto é um grande desafio para muitas pessoas. Mesmo você tendo ciência que a zona de conforto, igual a Carla colocou aqui, ó, a zona de conforto te impede de avançar. Exatamente, você tem ciência que a zona de conforto te impede de avançar, mas as decisões que você precisa tomar no seu dia a dia, você não toma. Por N questões. Porque eu tenho medo, por causa da questão financeira, não importa o motivo. Mas é muito mais confortável, muito mais tranquilo você continuar na zona de conforto do que realmente você tomar as decisões que precisam. Eu acho que as perguntas elas são muito simples. Quais são as decisões que eu preciso tomar hoje, que eu sei que eu preciso tomar? E a segunda pergunta é, se eu já tivesse tomado essas decisões, onde eu estaria? São duas perguntas simples, mas que pode mudar aí todo o contexto da sua vida. Quais as decisões que eu preciso tomar hoje, que eu já sei e eu ainda não tomei, e se eu tivesse tomado, onde eu estaria? Isso muda completamente aí a visão. Eu quero trazer uma reflexão dentro de uma experiência pessoal minha, ok? Que aconteceu durante a questão que antecedeu a pandemia. Eu tinha uma decisão já tomada desde o ano passado para vir para cá, para os Estados Unidos. E é claro que com a pandemia foi muito prejudicial, porque eu me planejei tanto financeiramente quanto me organizei para vir realizar algo. E, na verdade, mexeu com o cenário mundial. E você tem que tomar uma decisão. Ou eu me movimento, independente de crise, independente de cenário mundial, para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, ou eu paraliso tudo e continuo na mesma. Não vou me movimentar porque o mundo está em crise. Não, vou esperar para saber o que vai acontecer. Não, quando Deus fizer, eu... Não é isso.
Então, você se movimentar independente das circunstâncias. As circunstâncias que estão acontecendo agora, ela não pode determinar o futuro da tua vida. Então, mas as tuas decisões é que vão determinar para onde você vai. E é claro que para mim foi muito dolorido, muitas coisas têm sido doloridas até hoje. Assim, prejuízos que aconteceram para mim financeiramente foram muito, muito graves, fortes, e eu não deixei de avançar por causa disso, não deixei de construir algo novo, porque agora as igrejas estão fechando no Brasil. Quantas igrejas fecharam? Eu não sei, eu sei que muitas fecharam. E aí, eu deixei de acreditar em algo porque igrejas fecharam? Não, eu peguei e fiz uma ideia que Deus colocou no meu coração. Construir uma igreja online, 100% online, foi para atender pessoas em países que estão isoladas, sem contato com a cultura dela, língua portuguesa, que não conseguem assistir o culto, ou de perseguição religiosa. Como que eu vou alcançar essas pessoas? Então, você precisa fazer com aquilo que você tem nas suas mãos um potencial para destravar vidas. E aí, quem vai fazer isso? Elas têm acesso, você está fazendo uma igreja online, mas elas têm acesso ao YouTube, elas têm acesso a outras realidades, mas e o acompanhamento? Como que seria isso 100% online? Você enxergar por um outro ponto de vista. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ser inclusivo com essas pessoas que falam de forma diferente? Como eu posso fazer com que a vida para elas se torne mais fácil? Como que eu posso construir isso? Como que eu posso pastorear vidas online? Olha que gap, olha que oportunidade existe. E às vezes as pessoas não enxergam isso como oportunidade. Elas vão enxergar de forma religiosa e vão falar assim, poxa, não existe isso. Não existe até o primeiro ir lá e fazer. E aí você começa a enxergar uma oportunidade e possibilidade. E aí, dentro da oportunidade e possibilidade, você desenvolve o seu potencial, ok? É assim que acontece, né? O Cleiton, o Thiago teve a sacada dele, o Cleiton está tendo a sacada dele, cada um vai ter a sua própria sacada e vai desenvolver o seu potencial dentro da sacada daquilo que Deus colocou dentro das suas próprias mãos. Sim, até a Cara colocou aqui, ó. Eu acredito muito nisso. Para muitas pessoas é mais fácil dar a desculpa do que encarar os desafios. Eu até falo o seguinte, na vida ou você é a pessoa que espera as coisas acontecer ou você vai lá e faz acontecer. Faz acontecer. E para a gente poder finalizar, pastor, eu acho que uma coisa importante é que você precisa ser grato a tudo aquilo que Deus te deu, te dá todos os dias, a tudo aquilo que Deus faz na sua vida, e muitas vezes você não percebe. Porque a gente está chegando no final do ano agora, e tem muita gente que às vezes está triste por uma série de questões, mas também tem muita gente que não percebeu que Deus nunca deixou faltar nada. Que Ele cuidou de todos os detalhes, que Ele protegeu, que Ele blindou. Então, assim, o quanto as pessoas são gratas a tudo aquilo que Deus faz na vida delas, todos os dias. Porque muitas vezes a gente foca em algumas coisas e esquece de outras. Então, diante de tantos desafios, do cenário, se você passou e graças a Deus não faltou nada, Deus cuidou de tudo, então, assim, seja grato a tudo aquilo que Ele vem fazendo na sua vida. Porque na nossa correria, na nossa ansiedade, na nossa ingratidão, muitas vezes, a gente acaba não vendo Deus agir nos pequenos detalhes. E Deus é especialista em agir nos pequenos detalhes. Se você não estiver sensível, se você não tiver essa sensibilidade de olhar, às vezes é uma ligação que você recebe, é uma mensagem, Deus fala com você através de pessoas, de mensagens, e você ali, mergulhado no seu problema, não percebe. Então a gente nunca pode deixar de ser grato a tudo aquilo que Deus nos dá, a toda a blindagem, a todo o livramento que Ele nos dá todos os dias. E aí quando você tem esse olhar, aí você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Aí vem uma felicidade, vem uma gratidão, você realmente começa a glorificar o nome dele. Dentro disso que o Cleiton está falando,
Cleiton, o que mais foi desafiador para mim nesse tempo foi reconstruir, me reconstruir e construir algo novo, né? Para mim, isso está sendo um grande desafio, principalmente quando você vem de uma outra realidade. Quando eu estava em São Paulo e vim aqui para os Estados Unidos, o que aconteceu? A percepção que eu tive durante alguns meses, que eu me senti dentro de uma caverna. E eu tive que entender que aquilo que eu vivi em São Paulo, eu não podia mais contar aquilo como uma vantagem, mas como uma experiência, né? E Sim. eu não podia trazer... eu me lembro muito claramente, foi o dia que a Sula falou que a gente decidiu vir para os Estados Unidos. A minha esposa, ela falou assim, vamos colocar as coisas para vender. E Deus falou no meu coração assim, não, o que eu tenho para vocês lá, o que está aqui não vai servir para o próximo nível. Vocês precisam se desprender. E eu lembrei da passagem quando o profeta Elias joga a capa sobre Eliseu e ele queima as carroças, ele queima os bois. E é um passo para você olhar e dizer assim, não tem como eu voltar atrás e seguir em frente. É claro que teve momentos que eu senti muita saudade. Senti saudade dos jovens que caminharam do meu lado na liderança, que foi maravilhoso. Eu senti saudade de amigos, de pessoas que eu entendi que elas não ligaram mais para mim, não foi porque elas não queriam, foi porque Deus não permitiu para que eu pudesse também amadurecer e depender mais de Deus, porque às vezes a gente acaba colocando na conta dos outros, dizendo, fulano não se lembra mais de mim, esqueceu de mim. Não, cara, você não tem o contato da pessoa, não tem a rede social, faz o contato, faz o link. Eu falo com o Cleiton de vez em quando, muito de vez em quando, né? E reconstruir, para mim, está sendo muito gratificante. Eu sou muito grato a Deus pelo que vivia em São Paulo, e reconstruir do zero, para mim, está sendo muito desafiador, justamente porque é algo do zero. Mas é engraçado isso que você trouxe, porque a gente não imagina o que a pessoa está passando. Então, exemplo, se você... a gente fala realmente poucas vezes, mas por quê? Para mim, o pastor Fábio é meu amigo. Então, é meu amigo, acabou. Não é o fato de eu estar falando com você, se você está aqui no Brasil, se você está nos Estados Unidos. Não, você é meu amigo independente. E aí, quando você traz para esse nível, você já... pelo menos eu sou assim. Então, eu já coloquei numa outra categoria. Mas ele não está aqui. Não, mas ele é meu amigo. Ele está aqui, é meu amigo. Então, na minha cabeça, assim, se ele precisar, ele vai me chamar. Só que, quando a gente está passando por alguns desafios, principalmente os emocionais, realmente tem momentos que uma ligação faz a diferença. Mas é justamente isso que eu acabei de falar. Deus cuida de você todos os dias, nos detalhes, e você não percebe. Porque às vezes eu estou aqui, você poderia estar... Pô, o Cleiton não me ligou. O Cleiton realmente não te ligou, mas Deus mandou uma outra pessoa te ligar que fez toda a diferença no seu dia. Então você vai perceber que ele está sempre cuidando, nos detalhes. Teve uma ligação uma vez que eu recebi, olha que foi muito interessante. Isso tem a ver com liderança, você entender que também a liderança tem momentos que ela necessita ser solitária, para você fazer uma análise de toda a situação, do cenário. Isso é necessário. Toda liderança, existem os seus gaps lá de solidão, os momentos que você vai precisar se ajustar como líder, e você humanizar a sua jornada. Então, Cleiton, como faz para ser tão calmo? Na hora que eu liguei para o Cleiton, eu já liguei e falei assim, meu irmão, me dá essa paz que você tem aí, porque eu sou a 2.000 volts por hora. Então, é a paz que excede todo entendimento. E dentro disso que eu estou conversando aqui com vocês, eu entendo que existem esses momentos de solidão que você precisa realmente ser ajustado, ok? Entenda, são momentos particulares. Você precisa aprender em quem você tem crido, em quem é poderoso para fazer infinitamente mais. As pessoas que você ama, elas vão estar no mesmo lugar.
e o fato delas não entrarem em contato com você não quer dizer que elas não gostam de você, que elas não te amam, mas quando você precisa construir algo novo, você precisa partir para cima, você precisa se sentir mais humano e humanizar as pessoas com quem você se relaciona. Mas Então, deixa eu explicar algo que eu trago isso nos cursos, né? Desse momento que você falou, quando a gente, às vezes, fica sozinho, como se Deus realmente isolasse a gente. Nós temos um problema muito sério, que é o apego. O apego às coisas materiais, o apego a pessoas. E esse apego, ele impede você de avançar muitas vezes. Por quê? Porque quando tem algo muito bom acontecendo na sua vida, quando você está crescendo, uma das primeiras coisas que você pensa, que vem na sua mente, é o seguinte: poxa, eu vou compartilhar com o Cleiton para a gente poder avançar junto, para a gente poder crescer junto, porque nós começamos juntos. A questão é que nem todo mundo está preparado para viver aquilo que você está preparado. Então, muitas vezes, Deus está falando com você. Deus está te dando a direção, mas você quer levar o Cleiton. Mas Deus não mandou você levar o Cleiton. É igual Abraão e Ló. Chegou uma hora que Ló começou a virar um peso para Abraão. Só que o apego impede você de ver isso. Então, tem situações que Deus realmente precisa isolar você, levar você para um canto sozinho, porque o que ele tem é para você. E não tem como Deus te abençoar e a bênção que cai sobre a sua vida não respingar em quem está do seu lado. Mas mesmo que seja respingos, é muito forte e a pessoa pode não estar preparada. Então, isso é importante. Momentos em que Deus te leva para um lugar isolado, é por quê? Porque ele vai entregar uma bênção que ela é sua. Ele vai mudar você de nível. Muitas vezes a gente não entende. A gente fica triste, poxa, mas o Cleiton estava sempre comigo e não sei o quê. Não. O Cleiton, no momento certo, quando ele estiver preparado, Deus entrega a bênção dele. Mas você já está preparado. Então, tem muita gente que já está preparado para receber uma bênção, mas porque tem pessoas que estão ao lado dela, porque ela mesma vem carregando essas pessoas. Deus não pôde derramar ainda essa bênção, porque ela não consegue desapegar dessas pessoas. Dentro do que o Cleiton está falando, eu tenho algumas experiências nesse network de pessoas em outros países, que eu percebo que algumas elas querem levar o Brasil para onde elas estão. E isso não pode acontecer. Se você mudou de geografia, você precisa se conscientizar da mudança, da transformação da geografia para a qual você está indo, para a mudança e para a cultura a qual você está indo. Entenda, a Bíblia, ela é uma escritura que fala sobre imigrantes, pessoas que vão se mudar para outras nações. A Bíblia é uma história de imigrantes. E quando as pessoas vão para outras localidades, elas precisam entender que o que acontece naquela geografia não era o que estava acontecendo na geografia anterior e acabam levando um peso que não é delas, ok? Entenda isso, não é mais o seu peso de carregar nas costas a sua cultura, mas você se desprender para viver algo novo. E aí leva aquilo que Jesus diz, cara, é suave e é leve. Se você carregar o peso, você vai rastejar. Você precisa entender que ao invés de levar peso sobre as tuas costas, o desejo de Deus colocar sobre a sua liderança é asas para você voar, para você enxergar por cima. Entenda, Isaías diz que Deus nos levará às alturas para que nós possamos correr e não se cansar. Sonhar, deslumbrar, vislumbrar aquilo que Deus tem colocado no coração para a gente viver algo novo, algo que vai nos potencializar. E essa é uma grande oportunidade de Deus para a gente passar não só informação, mas experiências que a gente tem vivido sobre a nossa liderança, para que você também venha viver sobre a sua vida, sobre a sua liderança. Pastor, muito bom nosso bate-papo hoje. A gente começou falando ali de liderança, né? E acho que chegou um momento que o Espírito Santo conduziu para uma outra linha, porque pessoas precisavam escutar, e eu tenho certeza que Deus ministrou o coração de muita gente hoje que estava nos acompanhando aqui. Mas é isso, esteja atento, né? A
a tudo aquilo que Deus vem fazendo na sua vida, porque você vai perceber que não faltou nada. Ele cuidou de todos os detalhes. E essa questão que você falou da geografia, eu lembro que quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, em algumas situações, eu não entendia como que a pessoa morava há anos aí e não sabia falar inglês. E é muito isso que você trouxe. Então, assim, vamos falar de Orlando, que tem uma grande quantidade de brasileiros. As pessoas ficam ali somente entre elas e perdem a oportunidade de conhecer uma cultura diferente, de adquirir um conhecimento, de falar uma língua diferente, de crescer, de expandir. Então, olha só que interessante isso aqui. A pessoa, quando ela chega, ela fala assim, olha, Deus mandou para cá. E realmente, Deus te mandou para um outro país, Deus te mandou para uma outra geografia. Mas Ele te mandou para quê? Por quê? E muitos chegam aí e não entendem isso. Então, o Pedro está aqui, o Pedro Matos é um exemplo. Brasileiro muito bem sucedido aí na América, entendeu? É empreendedor, tem várias empresas. Mas por quê? Porque ele entendeu que Deus levou ele para a América e que tinha um propósito. E claro, e ele começou a fazer a parte dele, começou a buscar. Então, quer dizer, network, conexões, trabalhando duro e foi crescendo. Mas se você não entender isso, é perigoso você sair daqui, vai para os Estados Unidos, passa 10 anos e não conquistou nada, não avançou, não cresceu. Então você até ouviu a voz de Deus quando ele pediu para você sair do Brasil para os Estados Unidos. O problema é esse. Não é difícil você escutar quando Deus te dá um comando. Igual eu, quando eu saí da empresa, porque Deus me deu um comando, porque Deus me deu uma direção muito clara, e pela fé eu saí, não foi difícil. O meu desafio é permanecer na obediência. É realmente todos os dias fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E a gente emocionalmente se perde muito fácil. Porque a quantidade de convites, de propostas que você recebe é muito grande. Então, permanecer em obediência é um desafio. Lembrando que permanecer em obediência, na maioria das vezes, é fazer coisas que você não acredita ser capaz. Por quê? Como a Bíblia fala, os planos de Deus são muito maiores do que os seus. Os seus planos já são desafiadores, imagina os que Deus tem para você. Então, o que Deus pede, você nem sempre acredita ser capaz de fazer. Por isso que se torna um grande desafio permanecer em obediência. Mas se você consegue ser sensível à voz dele e permanecer em obediência, é inevitável o crescimento. Você se surpreende com aquilo que ele tem para você. Maravilha, maravilha, Cleiton. Valeu pelas grandes sacadas e eu gostaria de deixar um grande desafio para você hoje, que tem um potencial em liderança para desenvolver dentro do seu coração. O fim do ano está aí, 2021 já começou. A partir do momento que você se planeja, você desenha e você decide que aquilo vai ser o que você quer viver em 2021. Então, existe um calendário, existe algo que você pode tomar posse para a sua vida, para você se planejar para 2021. E por mais que o seu 2020 ainda não acabou, você acredita que ainda exista um potencial para você viver, comece a desenhar o seu 2021 e não seja supersticioso de fazer aquela corrente de fé do dia 31 de dezembro. Não. Seja um construtor de sonhos, de projetos, que Deus colocou já esse potencial dentro de você. E você está trazendo isso à tona hoje. Aproveita as sacadas deixadas aqui. Eu vou deixar no perfil da igreja, ok? Na Check-in Church, lá no YouTube, essa live com Cleiton hoje, ok? Eu vou fazer a edição e ela vai ficar lá. Depois eu e Cleiton, a gente compartilha o link no Stories aí para vocês, do meu perfil. Vou deixar no da igreja e também a gente possa seguir alimentando sobre momentos como esse, que são momentos de grande enriquecimento. Quero agradecer, brother, valeu. Amo sua vida, amo sua família. Amém. E Amém. quero... 2021 a gente vai estar junto aí na América. 2021 a gente está aqui na América. Não precisa vir para cá não, deixa eu vou para aí, a gente está junto aí, fica mais fácil. Eu ainda vou ficar mais um tempo aqui, que eu tenho que aguardar minhas documentações sair, então eu estou no processo. Isso. Espera, eu vou te visitar, fica tranquilo. Eu quero mandar um abraço para cada um de vocês que estão aqui conosco, aprendendo mais. Obrigado pelo seu carinho.
vocês que seguem aí a Check-in Church, ou o meu perfil, Fábio Donato Oficial, vai lá, segue o Cleiton C. Pinheiro, ou vice-versa também, vai ser um privilégio Isso. você aí. Aí a Bruna aqui da Flórida também, ó, live to I am Check-in Church. Obrigado, A galera que está Deus nos abençoe. ajudando aqui. Tem sido maravilhoso as experiências que Deus tem proporcionado aqui na América, e que essa live seja um momento também de desenvolvimento de cada um de nós. Amém? Cleiton, amo sua vida. Você sabe que esse carinho Amém, é forte. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar junto com o senhor, e que Deus abençoe a todos. Que Deus continue direcionando, blindando aqui as famílias, a casa de todos. E eu não tenho dúvida que 2021 será um ano extraordinário. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima, pastor. Um beijo. Valeu, Cleiton. Valeu, pessoal. Um forte abraço aí a todos. Deus abençoe. Ficam com Deus aí.